Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre 3 reforços perto de ser anunciados pelo Santa Cruz para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Nomes que vêm aí de destaques dos estaduais, eu até tinha comentado aqui na semana passada, que não ficaria surpreso se nessa abertura, né, que ainda tem da janela de transferências, chegassem vários atletas que estão disputando o estadual. Além disso, eu quero falar também com vocês sobre o Otávio, que fez uma postagem, né, falando um pouco sobre o Santa Cruz, atleta então que passou nas categorias de base lá no Sub-17, ficou no Sub-13 até o Sub-17, antes de ir para o Internacional e ser vendido, né, por um valor milionário para o Alnars, onde nessa temporada não vive uma fase muito boa, mas rendeu um valor bem interessante para o Santa Cruz, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Bora aqui, ó, chegar a marca de 67 mil inscritos aqui no YouTube. Falta um pouco menos de 320 inscritos aqui para batermos esse objetivo. Se você quiser comprar também sua camisa do Santa Cruz oficial dessa atual temporada, o link da Foot Fanatic está aqui embaixo. Tamanhos, né, P, M, G da atual temporada, R$ 269. Lembrando, pelo meu link aqui embaixo você ainda tem um desconto em cima desse valor e ainda à vista no Pix você ainda tem 10% off, né? Então vale muito a pena. Vou deixar o link para vocês da Foot Fanatics, seja da camisa do Santa Cruz e de diversos outros produtos. Vindo pelo meu link você ainda tem um desconto e vai estar aqui embaixo para vocês. Então eu quero começar falando sobre o Otávio, né? Que ele fez uma postagem aqui, ó, onde antes do clássico contra o Sport, ele falou aqui, ó, cuidado com o meu Santinha irmão, né? No caso, comentando a postagem do atleta. E aí, o Otávio, que teve essas passagens na categoria de base do Santa Cruz, não é a primeira vez que ele se refere, né, ao Santa nesses últimos anos. E nessa atual temporada lá no Alnars, 29 jogos, nenhum gol e 4 assistências. Porém, vale lembrar, ele foi comprado por mais de 320 milhões de reais, 60 milhões de euros, foi uma transferência bem alta na época e até que pegou muita gente de surpresa. Porém, ele vinha de uma fase muito boa no Porto, estava com 28 anos de idade, então eu nem fiquei tão surpreso assim. Até vou deixar aqui algumas matérias que falam na época, né, dessa transferência do jogador, onde não teve tantas matérias assim falando sobre o valor exato, porém já tínhamos noção, né, de um valor próximo que seria. Então o Internacional, que foi o clube que, assim como o Santa Cruz, né, ele ficou muito tempo na base e jogou mais tempo no profissional, o que a regra define, que os clubes no qual ele passou até os seus 23 anos, dos 13 aos 23, tem um percentual dividido de 5%. Então o Internacional ficou com um percentual maior, pegando quase 7 milhões e 100 mil reais. No Santa Cruz esse valor nunca foi oficializado, né? Porque tem as questões das dívidas do clube, e aí se você divulga um valor exato desse, aí vai aparecer muitos credores e tudo mais. Mas acredito eu que tenha ficado entre 3 a 5 milhões de reais, somente com essa negociação, por ele ter passado nas categorias de base, né? Passou ali do Sub-17, Sub-13 ao Sub-17, então foi um período aí de 2007 a 2010, que foi primordial, né, para a formação do jogador. Lembrando que na temporada passada foi muito bem, 44 jogos, 11 gols e 7 assistências, jogando junto, né, com o Anderson Talisca, com o próprio Cristiano Ronaldo, que vive uma fase muito boa. Tem o ponta, né, o Mané, então é um ataque muito interessante. Ainda o Wesley, jogador que é mais jovem, e a saída do Talisca, né, recentemente. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Otávio e quem sabe, né, no futuro ele não voltar para o Santa Cruz, 30 anos, não sei, internacional ele poderia voltar aqui para o Brasil também, mas eu acho um jogador aí com muito potencial. Além disso, eu quero falar então dessas contratações. O Santa Cruz está perto de anunciar 3 reforços para a Série D. O blog do torcedor aqui, ó, trouxe essa informação. Já era de se esperar, o próprio Pedro, o Favela aqui, ó, que já está com negociações avançadas com o clube, até porque o Velo Clube não classificou para a próxima fase, e aí desde o dia 23, né, que foi a última vez que ele entrou em campo, em fevereiro, mas ainda assim, vinha de uma fase bem interessante, 11 partidas e uma assistência. Lembrando que no ano passado ele passou pelo CSA e pelo Água Santa, dois clubes assim que eu considero ok, né, se você for ver assim na carreira dele, anos anteriores ele não tinha, né, jogado por clubes maiores ou com divisões interessantes. Então no São José, segunda divisão, o CSA e no Água Santa deu uma crescida aí na carreira e um bom Paulistão. Se você ver a nota média dele lá pelo SofaScore, não acompanhei, né, muitos jogos dele, obviamente, mas até que tem uma nota média interessante e pode ser uma boa no meio de campo do Santa Cruz, que já vinha buscando por opções, né? Então, ainda mais chegando em fim de contrato, sem grandes custos, acredito eu também que não deve ter, né, um salário tão grande, mais um reforço aí chegando para o meio de campo e vão ter vários outros, né, ainda por vir para essa sequência da Série D que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes
quero destacar aqui, ó, na Betfair, vários jogos que vamos ter nesse meio de semana. Campeonato Paulista, né? Tô gravando antes dessa semifinal entre São Paulo e Palmeiras. Tem também outros jogos aqui, ó, se você vem em jogos internacionais, em breve da Champions League, os jogos do Santa Cruz, né? A volta aí contra o Sport. Sempre no dia do jogo tem a cotação aqui para vocês, beleza? Não dá para você apostar com 6, 7 dias de antecedência, mas no dia do jogo vai ter a cotação. Premier League aqui, ó, tem alguns times favoritos jogando dentro de casa, como por exemplo o Manchester City vencendo o Brighton, e eu vou aqui também, ó, nesse próximo jogo do Arsenal vencendo o Chelsea, essas duas cotações de 2,80. Vamos colocar aqui então, ó, R$90 para voltar 252. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado. Lembrando, você pode começar a apostar a partir de R$1. Se eu pegar aqui outras cotações, ó, R$1 para voltar 41, você pode apostar também acima, né, de um valor que de R$1 você já consegue começar. Para maiores de 18 anos, o link da Betfair está aqui embaixo. Além disso, a matéria aqui destaca, né, sobre o Jonatas Paulista, primeiro volante ex-Noroeste, mais um nome aí então que tem conversa, para você ver, né, a carência no meio de campo do Santa Cruz estava bem grande, chegando aí depois da disputa do Paulistão, onde ele foi titular. Bom, vale lembrar, né, o Velo Clube e o Noroeste foram os dois piores clubes, vamos colocar assim, dessa primeira fase do Campeonato Paulista, 9 partidas até então. Vale lembrar que ele já passou pelo Noroeste várias vezes, né, 2020, 21, 22, 23 e agora em 2025, pela primeira vez jogando a primeira divisão. Estava aí no Votuporanguense na temporada passada, revelado na base também do Vasco, do Rio de Janeiro. Já jogou uma partida, né, como profissional em 2012, está aí com seus 31 anos de idade, e o Pedro um pouco mais jovem, com 25. O Jonathan aqui então, que acho que chega nesse momento para compor o elenco. Acho que o Pedro mais favorito para ser o titular no meio de campo, mas ainda assim acho um bom reforço, viu? Até se fosse uma Série C, uma Série B, eu acho que valeria a pena. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você achou uma boa alternativa ou não o Jonatas para a sequência da temporada. E para terminar também o Eurico Lima, que é um zagueiro, então, chegando aí, vindo do Betim, que está numa fase bem interessante. Eu até tinha falado dele aqui no canal um tempo atrás, porque ele é um zagueiro que vinha se destacando muito lá na segunda divisão do futebol português, e nesse ano marcou muitos gols, né? Foram 3 gols seguidos, ó, contra o Aimorés, Cruzeiro e Democrata, que garantiu, né, pontos importantes para o Betim, que fez uma campanha muito boa. Eles só perderam para o América Mineiro na primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Então, gol de empate contra o Cruzeiro, gol da vitória contra o Aimorés e o gol de empate contra o Democrata. Então, o zagueiro aí que vivia uma fase artilheira muito boa. Eu torço para o Cruzeiro, então acompanhei alguns jogos do Betim nesse ano e do próprio Eurico, que já está com 30 anos, mas eu lembro quando ele surgiu na base do Cruzeiro, lá em 2014, 2015, ficou com contrato com o Cruzeiro até 2017, na época até já tinha meus canais aqui no YouTube, do Cruzeiro, por exemplo, aqui no YouTube. E aí pela Raposa não conseguiu muito bem como profissional, apesar de que na base ele foi convocado para a seleção brasileira e tudo mais, mas aí como profissional mesmo foram apenas 15 partidas pelo Cruzeiro, depois rodou, né, pelo Ipatinga, Vila Nova, o próprio Betim lá no começo ainda da SAF, né, do clube, 2019-2020, aí ficou um tempo lá no Alverca de Portugal e num time chamado Anadia, não conheço lá de Portugal não, o Alverca sim, onde vinha se destacando até voltar para o Brasil e realmente uma disputa muito boa. Na minha opinião, chega aí com status para ser titular. É claro que tem uma disputa muito grande na zaga do Santa Cruz, eu nem tinha essa expectativa de que iria chegar mais reforços para a defesa, porque quando teve aqueles anúncios, né, de jogadores para a defesa na temporada atual, eu pensei, uns caras, um mais veterano que já passou pelo clube, outros que vinham se destacando, que conseguiu acesso pelo Anápolis no ano passado, eu pensei que não teria essa necessidade de reforços, mas o tempo se mostrou que sim, ainda tem que ter uma chegada ou outra. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer dessas 3 peças, do Otávio aí também, né, nessa publicação. Se você lembra ao fato quantos milhões foi, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O link da Foot Fanatics e da Betfair está aqui na descrição, e várias outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal estão tudo aparecendo na tela final para vocês. Valeu, galera!